Muito boa noite a todo mundo que está aqui com a gente ao vivo e também aos amigos que vão assistir a nossa exposição no futuro. Hoje é o dia 27 de junho de 2025. Eu sou o professor Jean, já vou apresentar-me de maneira um pouco mais formal, mas antes de partirmos para a nossa jornada de hoje, quero dizer que é uma grata satisfação termos esse grupo. Ele começou no dia 31 de dezembro de 2021. E desde então, muita coisa mesmo foi examinada, estudada, revirada, de maneira que o acervo que a gente construiu aí tem mais ou menos 250 horas de aulas, ou talvez até um pouco mais. Muita coisa está publicada, outras eu mantive guardado, e a partir de agora a gente começa a fazer no nosso acervo uma revisão devagarinho, em 2 meses eu pretendo terminar, e criar um catálogo dos temas que ficaram bem produzidos, bem organizados, e depois darmos sequência a muitos outros temas. Todos os amigos que assistem ao vivo e também depois lá pelo canal do YouTube, podem colocar aí, digitalizar temas que gostariam que a gente trouxesse. Quando eu digo temas, entendam, essa é uma classe de estudos da Bíblia e de temas avançados. Ou seja, não é aquele café com leite que todo mundo das igrejas está habituado. Aqui a gente estuda coisa altamente complexa que não se vê praticamente em nenhuma igreja evangélica, igreja católica, e nenhuma organização religiosa se estuda, porque não se tem esse aprofundamento exatamente para não assustar o colegiado de estudiosos. Como eu não faço parte de nenhuma denominação religiosa e tenho um ministério independente que atua na área de saúde e temperança, na parte teológica e de estudos eu estou rigorosamente livre. Então eu tenho absoluta liberdade para pesquisar, estudar e examinar. Eu não tenho também interesse de criar uma organização e dizer assim, sigam-me. Também não é minha proposta, não é o que eu faço. É uma classe de estudos da Bíblia, de maneira rigorosa, técnica, mas é aberta. Então nós estudamos temas por aqui desde dezembro de 2021 que envolvem, por exemplo, a questão dos gigantes da Bíblia. Nós tivemos ao longo de todo esse período 4 grandes aulas, que somando tudo deu 12 horas. 12 horas de estudo sobre os gigantes da Bíblia, usando só a Bíblia e alguma coisa de arqueologia. Na época que esses trabalhos, esses estudos foram feitos, para muita gente que acompanhou, foi assim, um susto de descobrir que tinha tanta coisa sobre os gigantes, os Néfilins, dentro da Bíblia. As pessoas leem, mas não estavam vendo. Outro tema extremamente polêmico, que tem criado uma agitação tremenda aí pela internet, discussões acaloradas. A Terra é plana ou não é plana? Então esgotamos aí aproximadamente 9 horas de exposição bíblica. E no final ficou demonstrado que a Terra é plana mesmo. E não tem terra bola, nada disso. Eu obviamente tenho um monte de críticos, como é que eles chamam? Haters. Eu não dou a mínima para isso. Meu negócio é estudar a Bíblia. Eu não ligo para crítica, críticos. Essa galera não paga meus boletos. Então, a opinião deles e nada, para mim é a mesma coisa. Agora, quem quiser ter um estudo, uma observação técnica objetiva, comigo vai encontrar. Você é o senhor da verdade. Não, quando tem uma pergunta inteligente, feita dentro do contexto e que ela pode provocar uma nova investigação, estamos juntos. Eu só não caio, por anos de experiência que tenho, em provocações, mimimi, dengo, sabe? Gente querendo aparecer. Eu não ligo para nada disso. Não ligo mesmo. Não estou nem aí também para opinião contrária. O mundo tem, segundo os dados oficiais, 8 bilhões de pessoas. Essas 8 bilhões de pessoas estão divididas em aproximadamente 15 grandes grupos religiosos. Por exemplo, o budismo é um grande grupo religioso, o hinduísmo é um grande grupo religioso, o shintoísmo, o taoísmo, o confucionismo, o islamismo e assim por diante. Ora, por que eu gastaria meu tempo debatendo com alguém que faz parte de uma outra estrutura? Eu não vou gastar tempo com nada disso. Eu estou focado em estudar a Bíblia. E nessa quadra, ou melhor dizendo, nesse trimestre, nós estamos examinando um tema cujo título é Pré-existência do espírito que está no corpo humano. É um negócio totalmente diferenciado, complicado para muitos, mas para quem está acompanhando a nossa série,
e aqueles que estiverem assistindo pela primeira vez, sem problema, a gente bota os links aí para vocês assistirem às aulas anteriores. É uma oportunidade de reflexão, de exame, de estudo, de análise, para procurar entender como alguém vê totalmente diferente do que você está habituado. E aí vou fazer uma provocação acadêmica, porque sou um professor. Você pega todas as considerações que a gente apresenta aqui, anota bem anotado e pede para o seu pastor aí, para o seu orientador religioso, espiritual, seja lá o que for, e diz a ele, explica isso aí. Para ele faz a pergunta. Ei, me explica isso aí. Isso já aconteceu algumas vezes e, como resultado, alguns dessas figuras estão na classe. Então, alguém perguntou para eles pode me dar aqui que eu resolvo. Aí, quando ele pegou, disse, não tem como resolver. Onde é que tu viu isso? Eu vi com um cara aí, eu quero ver esse cara. Aí, no final, acabou ficando por aqui. Mas ficou por aqui não significa que saiu da igreja dele, do grupo dele. Não, é uma vida social que ele tem na sua comunidade, na cidade onde ele mora. Eu não ligo para denominações, placas, nada disso. E vocês vão entender na aula de hoje por que é que eu realmente não ligo. Eu não ligo, e vocês vão ver pelo estudo de hoje, porque Deus está interessado em olhar para o coração humano, para o interior. Deus não está interessado no exterior. Deus não está preocupado se você... Por exemplo, é possível que uma pessoa seja um adventista e ele seja um baita de um canalha. E é possível que ele seja um adventista e ele seja um baita de um ser humano, uma pessoa fantástica. Ora, isso pode acontecer em qualquer lugar, nos batistas, católicos, presbiterianos, luteranos, qualquer um. Então não é o lugar onde você está, na comunidade que você faz parte, que marca você com coisa nenhuma. É a pessoa que você é, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Isso é você. Isso sou eu. Então, algumas pessoas se escondem por trás, sabe, do título, da igreja, da denominação. Isso é tudo pataquada. Deus vai passar por cima disso. Deus vai passar por cima disso tudo, dessa conversa fiada, e vai olhar para o interior. E nós vamos ver na aula de hoje. Vou iniciar o compartilhamento de tela. Nós temos aí pela frente 1h e 45 minutos de estudo, é bastante coisa. E a gente vai ter oportunidade de navegar por muitos temas, muitas questões, que vão nos ajudar a entender hoje como é que Deus julga e define cada um de nós para a vida eterna ou para a perdição eterna. E nós vamos entender por que isto é assim. Por que existe essa conversa de perdição eterna, vida eterna? Como é que é isso? Onde é que está a justiça de Deus nisto? Não, nós vamos conhecer na aula de hoje. Antes, só me permitam aqui confirmar que tem um grande amigo nosso que não sabe mexer muito bem na internet. Ele está aparecendo aí na tela, chama-se Raimundo Santos. Aí eu tenho que mandar isso aqui, que eu já mandei uma vez, mas ele eu acho que não viu, não percebeu, ou já percebeu. Se percebeu, está aí na sala. Ele está aqui na sala. Pronto, tranquilo. Vamos lá. Vejam, meus amigos, o que eu vou abrir para vocês aqui agora, na tela, é um painel aqui, que vai nos ajudar a entender as questões que vamos examinar. Todo mundo está acompanhando aí pela tela, eu estou vendo aqui no meu espelho, né? Eu tenho duas plataformas, uma onde eu projeto e outra onde eu assisto. Eu estou olhando para aquela que eu assisto agora. A nossa aula especial de hoje, ela trata do seguinte tema. O que vai a julgamento é nossa índole e fé. É isto aqui que vai ao julgamento divino. Como tema isolado, essa exposição, essa temática, por si só, já revela muita coisa. Muita coisa. Porém, eu quero seguir um passo a passo que vai nos ajudar a entender toda essa dinâmica que a gente está envolvido. Para aqueles que não me conhecem, estão assistindo não ao vivo, eu sou o professor Jean Alves Cabral, sou brasileiro, natural do Rio de Janeiro. Eu estou fazendo 57 anos em setembro deste ano. Estou casado com a professora Keila Juliane Leão e eu sou membro de uma série de organizações dentro do Brasil. A Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil, que não é uma igreja, é uma espécie de OAB de pastores que cuida
da carreira, da aposentadoria, da saúde. Eu sou, inclusive, diretor de saúde geral no Brasil inteiro para essa ordem. Eu sou membro da Academia Brasileira de Ciências, Abrace, sou membro da Associação Geral da Ordem dos Naturologistas, que é onde eu trabalho, com uma estrutura de medicina natural, onde eu tenho a minha clínica, meu espaço. Eu também sou membro do Sindicato Nacional dos Terapeutas Naturistas e sou diplomado e aí em diversas áreas, e está aí algumas das 8 áreas, sendo a primeira, para fins dessa classe, ministro de culto, que significa bacharel em teologia. E, por último, eu sou acadêmico de Relações Internacionais, nesse momento, em junho de 2025. Todo mundo pergunta qual é a sua igreja. A realidade da minha igreja é esta que está escrita aí nesse texto, que está no livro de Paulo, Hebreus, capítulo 12, do verso 22 ao 25, em que será dito que os que são aproximados de Deus, os que buscam a presença de Deus, ele diz aqui, mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Vede, não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles quando rejeitaram o que sobre a terra os advertia, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Então, eu sou membro dessa igreja aqui, que está enunciada aqui em Hebreus, como vocês podem perceber, e essa não é uma igreja minha, eu não sou dono dela, essa é uma igreja que pertence a quem vocês acabam de ver aí na passagem. A igreja que está em Jerusalém Celestial, a chamada de Igreja dos Primogênitos Inscritos nos Céus, e Espíritos dos Justos Aperfeiçoados. Eu faço parte desta igreja. É uma igreja rigorosamente espiritual, que transcende as denominações e as placas das instituições. É uma conexão direta que eu pessoalmente tenho com Deus, e cada um de nós aqui reunidos pode ter também, porque ela está franqueada a todo mundo, a qualquer pessoa que desejar. E aí, para não ter dúvida nenhuma, aqui no início do capítulo 12 de Hebreus, como está sendo indicado aqui, Hebreus, capítulo 12, do verso 1 em diante, portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora vem o ponto central, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então aqui está, ok. Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. E aí Paulo, nesse capítulo, depois de dizer que eu devo olhar diretamente para Jesus Cristo e confiar que ele está à direita do trono de Deus, é dito, então, os textos que eu mencionei. Eu, Jean, cheguei ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, eu e qualquer um dos amigos que está me ouvindo pode ser membro desta igreja aqui. Como? Basta fitar os olhos em Jesus, confessá-lo como seu Salvador e ponto final. Ele toma conta do resto. Essa conexão espiritual, ela é muito pessoal, ela é muito íntima, muito particular, e eu trabalho exatamente dentro dessa perspectiva primária. Durante a série desse nosso trimestre, nós estamos trabalhando esses 13 temas que vocês estão vendo aí aparecer na tela. Nós já passamos por 6 temas. O primeiro tema foi: somos um espírito que habita o corpo. O segundo tema foi: caímos antes da era de Adão. Tudo isso em sextas-feiras. Depois nós vimos o tema: fomos salvos antes da fundação do mundo. Depois nós vimos o tema: o objeto da nossa fé
é Jesus Cristo crucificado e sem sangue, porque ele derramou todo o sangue na cruz. E ele não tem mais sangue nenhum, derramou tudo. A morte é a entrada para o juízo divino. Quais são as bases do juízo divino? E hoje, o que vai a julgamento é nossa índole e fé. E depois, obviamente, virão os temas que estão enunciados aí, o arrependimento verdadeiro do espírito interior, o que é morte humana e o que é a segunda morte, a justiça da punição divina e a malignidade do espírito individual, as profecias, a história deste mundo e o vale dos espíritos, a nossa missão espiritual no mundo carnal e considerando objeções e refutando-as. Para que a aula de hoje funcione muito bem, eu tomo essas questões que acabo de enunciar aqui, marco, abro... deixa eu abrir aqui direitinho. Pronto. Não é isso que eu quero, não. Sai daqui. Pronto, eu vou abrir aqui. Agora vai dar certo. Deixa eu só tirar todas essas coisas daqui. Pronto. Opa, volta. Deixa eu abrir aqui um painel que vai me ajudar na composição de diversos aspectos que nós vamos tratar. Para que eu possa ter sucesso na aula de hoje, Ai, meu filho, solta. Pronto. Aqui. Uma breve recapitulação dos 6 temas anteriores precisa ser feita, para que as pessoas que estão chegando não se vejam meio que perdidas, sem compreender exatamente do que é que estamos falando. Então, eu vou ser muito breve nesse primeiro momento, obviamente, para poder fazer essa recapitulação. Vou eliminar esses que ainda não vão acontecer hoje e vou concentrar-me nesses primeiros estudos que foram aqui enunciados. Garanto aos amigos que é definitivamente uma abordagem muito, muito legal, baseada nas escrituras e que nos ajuda a perceber o sentido que a gente tem para o que tem discutido, trabalhado, tratado junto aos nossos amigos que acompanham os trabalhos da gente. Tem uns momentos assim que dá umas desconfiguradas e tal, mas está tudo certo. Pronto, deixa eu botar isso aqui. Ai, meu filho, solta aí. Pronto. O primeiro aspecto é o seguinte: nós, para entender por que é que eu e você vamos ao julgamento, e que julgamento é esse, eu preciso fazer uma apreciação dos temas anteriores. Os 6 temas anteriores. Obviamente, eu não posso tratar deles com profundidade, porque senão eu teria que fazer tudo de novo. Aí não tem lógica. Mas existem algumas anotações que precisam ser feitas para que a gente não tenha complicação para entender o tema de hoje. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o primeiro texto, ou o primeiro item, e eu vou escrever aqui, ó. Somos um espírito que habita um corpo. A primeira passagem que eu quero ler é Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Então, agora eu venho para cá e abro a Bíblia. Ok? Vamos para cá. Pronto, estamos dando a Bíblia. Então, eu vou abrir aqui. Ó, Eclesiastes. Vamos procurar aqui o Eclesiastes. Vou abrir o capítulo 11. Ó, Eclesiastes, capítulo 11. Deixa ele abrir. Está processando. Tem dias que a internet fica um pouquinho lenta, mas isso é normal. E versículo 5. Deixa ela abrir aí sozinha, automática. Todos esses versos que eu vou apresentar de uma maneira um tanto veloz, apenas para situar o conteúdo, foram tratados em 2 horas, 2 horas e 15 em aulas anteriores. Mas aqui eu preciso marcar posição para criar uma lógica, uma sequência, um contexto em que entenderemos o que nós estamos trabalhando. Então, veja, nós temos aqui, ó, Eclesiastes 11, versículo 5. Bíblia King James atualizada.
Assim como não conheces o caminho do vento, tampouco como o espírito entra no corpo que se forma no ventre de uma mulher. Do mesmo modo, não podes compreender as obras de Deus, o Criador de tudo o que há. Então você percebe, está aqui o texto, um espírito entra no corpo que se forma no ventre de uma mulher. O que é isto? Isto é a constatação objetiva de um verso da Bíblia que não deixa dúvida alguma de que eu sou um espírito que entrou num corpo no ventre da minha mãe, Dona Sandra. Simplesmente isto. Esta passagem está aí, portanto, aqui enunciada nas nossas anotações, Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Outra passagem muito importante é Jó, capítulo 32, versículo 8. Eu vou anotando aqui, porque esse material depois eu encaminho para vocês lá no nosso grupo do Telegram. Vou abrir aqui a Bíblia de novo. Vamos ao livro de Jó. Vamos para cá. Jó, capítulo 32. É só o tempo de processar aqui. Pronto. Jó, capítulo 32. O versículo 8. Jó 32, 8. Outra passagem importante. Notem que coisa interessantíssima. Contudo, o homem tem um espírito, é uma coisa. E o sopro de Shaddai, que é outra coisa, o Todo-Poderoso lhe proporciona entendimento. Na João Ferreira de Almeida dirá: há, porém, um espírito do homem. E o sopro do Todo-Poderoso o faz entendido. Então, note que espírito do homem é uma coisa que está no que nós chamamos o homem, ou ser humano. Ele tem um espírito dentro dele. Isto dito, eu volto para as anotações, ainda duas passagens importantíssimas que vão nos ajudar a entender isso. A primeira passagem está em 2 Coríntios, não, vou de 2 Coríntios não, Filipenses, lembrei aqui de Filipenses que eu acho muito mais robusta, digamos assim. Vamos, deixa eu abrir aqui a Bíblia de novo, para cá. Filipenses, capítulo 1. Deixa eu abrir aqui. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Para ficar melhor, eu vou no Filipenses capítulo 1 inteiro, porque são alguns versos, não é um só. Vejam, que coisa importantíssima. É essa quadra que está aqui, ó, do versículo 21 até o versículo 26. Eu já marquei na tela, portanto é fácil de acompanhar. Veja o que o apóstolo São Paulo está dizendo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então ele está dizendo que viver neste mundo é Cristo, mas morrer é lucro. Então são duas posições. Ele tem duas situações. Enquanto estou vivo, Jesus Cristo para mim é tudo. Mas se eu morrer, eu estou no lucro. Como assim, Paulo? Você está no lucro se morrer? Vejam, verso 22. Caso continue vivendo no corpo, como assim vivendo no corpo? E você pode viver fora do corpo? Opa! Caso continue vivendo no corpo, certamente apreciarei o fruto do meu labor. Nossa, o verso 22 é revelador. Eu estou lendo, estou entendendo claramente que ele está dizendo que ele, Paulo, é o espírito que entrou nesse corpo que estava no ventre da mãe dele. Caso ele continue morando nesse corpo que ele recebeu quando entrou no ventre da mãe dele, lá no corpo que ele continua tendo até hoje, ele vai ter a felicidade de apreciar o seu trabalho. Mas ele continua e diz, mas já não sei o que escolher. Como assim não sabe o que escolher? Você não quer ficar vivo, quer morrer?
Verso 23. Sinto-me conclamado pelos dois lados. Quer dizer que você está sendo chamado para morrer e ao mesmo tempo para continuar vivo? Desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. O que é que ele desejava? Morrer. Ora, se ele vai morrer, o corpo dele vai morrer aqui. E como assim ele vai estar com Cristo? Porque o espírito que entrou no corpo, que estava no ventre da mãe dele, estava ali com ele. E ele dizia, se eu ficar aqui nesse corpo que eu estou usando aqui agora, eu vou curtir o meu trabalho. Mas eu gostaria mesmo era de morrer, ir-me embora daqui para ficar com Jesus. Versículo 24. Mas eu entendo que por vossa causa é mais necessário que eu o quê? Permaneça no corpo? Como, Paulo, você vai permanecer no corpo? Porque Paulo não era esse corpo. Paulo era o que estava dentro do corpo. Percebem? Verso 25. Portanto, imbuído dessa confiança, que confiança? A de que eu vou ter que ficar um tempo aqui nesse corpo para fazer um trabalho, porque vocês, cristãos, precisam ainda que eu escreva algumas epístolas, faça alguns serviços aí. Creio que vou permanecer. De novo, ele é uma entidade que mora no corpo, o espírito chamado Paulo. Eu creio que vou permanecer e continuar com todos vós, para que o vosso progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, uma vez mais o vosso louvor e glória em Jesus Cristo transborde por minha causa. Mas o texto é tão acachapante que negar que Paulo era o espírito que morava no corpo que ele tinha ali é simplesmente impossível. Não dá para negar esse texto. Você não tem como inventar um negócio aqui, porque é uma confissão de quem ele é de verdade. Quem é Paulo? Paulo é o espírito que está dentro daquele corpo. E ele está doido para sair fora do corpo e ir se encontrar com Jesus. Ele não está dizendo que vai ter reencarnações, porque na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, não existe reencarnação. Existe salvação pelo sangue de Cristo, que obviamente é um tema que foi tratado nessas 6 aulas. Então, o texto de Filipenses, capítulo 1, do verso 21 a 26, vem para as nossas anotações, porque ele é simplesmente acachapante. Ele finaliza o assunto. Mas a gente ainda puxa mais um, só para não deixar ninguém com dúvida. E a gente pega, então, 2 Pedro. O apóstolo São Pedro, vamos aqui agora para a próxima passagem, 2 Pedro, e para eu não cometer nenhum deslize, eu quero o capítulo inteiro, tá aí, ó, 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1. Eu vou descer aqui um pouquinho e eu vou chegar aqui numa passagem maravilhosa, vejam só, que coisa espetacular. Ele diz aqui a partir... deixa eu pegar certo a passagem. Aqui no versículo 12, a partir do versículo 12, notem que coisa espetacular. Eu vou marcar aqui na tela para ficar bem legal da gente acompanhar, né? Aqui, ó, marquei. Opa. Pronto, até aqui. Notem como Pedro descreve a sua própria situação. Versículo 12. Por esse motivo, sempre cuidarei de vos lembrar destes princípios. Que princípios? Os que ele falou do versículo 1 até o versículo 11. Princípios que ele tinha mencionado. Por isso, eu vou continuar sempre lembrando vocês de alguns princípios que eu acabei de falar. Se bem que estáis bem inteirados deles, você já compreende esses princípios. Eu estou falando que eu sou o Pedro, a minha função é pregar isso aí, então estou lembrando vocês. Assim como estáis solidamente firmados na verdade que recebestes. Então ele está aí no verso 12, dizendo que ele está tranquilo, que todo mundo está entendendo os princípios, todo mundo está firme na fé. Verso 13. Contudo, considero fundamental, atenção,
enquanto estiver no tabernáculo deste corpo. Como é que é o negócio? Epa, ô Pedro, tu tá igual Paulo, dizendo que tu está dentro do corpo, mas você é o quê? Eu sou um espírito que mora dentro desse corpo. Não tem nem como negar. Enquanto eu estiver no tabernáculo deste corpo, eu considero fundamental despertar a vossa memória. Porquanto estou consciente de que em breve deixarei este tabernáculo. Como assim, Pedro? Você vai deixar o tabernáculo? Você é o eu. Você é uma personalidade. E você vai deixar o corpo. Vai deixar o corpo e vai para onde, parceiro? O que está acontecendo? Ele continua dizendo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Aí agora aqui ficou acachapante, porque não dá nem para um teólogo dizer assim, mas eu acho, a minha igreja interpreta, a sua igreja interpreta coisa nenhuma, porque você vai dizer que Jesus Cristo é burro. Então Jesus Cristo chegou e disse para Pedro, Pedro, você vai deixar esse corpo aí, igual a Paulo, você vai vir para ficar comigo. Mas alguém vem e diz, não, temos que ter uma outra, eu tenho que ter outra interpretação de nada, porque Pedro não está me dando uma aula sobre o que é o espírito e o que é o corpo. Ele está apenas testemunhando e dizendo aos irmãos, com a maior tranquilidade do mundo, num capítulo em que ele fala sobre princípios, o seguinte, olha, tem um bocado de princípios aqui que vocês precisam entender. Eu estou pregando, estou ensinando, porque em breve eu vou morrer, vou sair desse meu corpo e vou embora para Jesus. Como, Pedro, que você vai sair do corpo? Quando você morre, você não se acaba? Não, ele não se acaba. Ele continua existindo. E é isso que está sendo dito aí. No verso 15 ele diz, todavia tenho me empenhado para que, mesmo depois da minha partida, como é que tu vai partir, Pedro? Partida, meus amigos, é assim, ó. Eu morava em Caruaru, aí eu saí de Caruaru e eu vim para Brasília. Então, no dia que eu saí de Caruaru, foi a minha partida. Eu continuo vivo, estou aqui em Brasília. Pedro está dizendo, eu estava na terra, naquele corpo, agora eu saí de lá e agora eu estou com Cristo. E ele diz, todavia, no verso 15, todavia tenho me empenhado para que mesmo depois da minha partida, ou seja, minha morte, que ele já falou que vai sair do corpo, vos lembreis com clareza disso que eu estou falando. Está aí, é só ler. Então, 2 Pedro, o capítulo 1, do verso 12 até o versículo 15, deixa absolutamente claro de que eu sou um espírito que mora dentro do corpo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21 até o 24, é isso mesmo? Eu me confundi aqui? 12 até o 15, perdão. Hoje aqui, está errado. É do 12 até o 15. Eu teria, como já apresentamos, mais uns 10 versos para apresentar, mas eu não vou fazer isso agora, senão eu vou fugir do tema de hoje, que está desenhado de amarelinho aí na tela, que é o que vai entrar no julgamento de cada espírito. Bom, dito isto, vamos a uma segunda consideração que foi importantíssima e que nos ajudou a entender muito da verdade sobre cada um de nós. Caímos antes da era de Adão e Eva. E aqui uma passagem muito importante, que está em Romanos, no capítulo 3, no verso 23, se torna tão importante que eu tenho que escrevê-la inteira. Ela diz assim, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Esta passagem é de uma importância tão tremenda que eu preciso dedicar a ela um pouquinho mais de atenção. Eu vou colocar aqui o seguinte. Quem pecou? Todos. Todos quem? Os que foram expulsos da glória de Deus. Quem estava nesta glória? Alguém poderia dizer todos? Ops. Como assim todos?
como alguém pode ser destituído de algo que nunca teve. Como alguém pode ter sido destituído de algo... Opa, aqui. Oh, me atrapalhei todo aqui. Pronto, organizei. Como alguém pode ser destituído de uma coisa que nunca teve? Todos nós somos pecadores. Todos nós. Mas eu pergunto, algum de nós aqui nessa terra já esteve na glória de Deus? Eu não tive na glória de Deus que eu me lembre. Eu me lembro de ter nascido da dona Sandra, filho do seu Cabral, e depois daquele momento para cá, a minha vida foi aqui na terra, não vi glória de Deus nenhuma. Mas aí o texto está dizendo que foram, e foram é passado. Então, no passado, eu estive na glória e eu caí. Esta é uma questão que pouquíssimas pessoas prestam atenção. Mas não prestam atenção mesmo. Teólogos velhos, não, nós não concordamos com isso. Tá, mas então me explica, eu quero que você me explique. De que glória foi essa que eu caí? Eu fui destituído. Olha, o sujeito é... Por exemplo, nós tivemos uma mulher que foi presidente do Brasil. E aí ela sofreu um impeachment e foi destituída do cargo. Ora, por que é que não foi destituída do cargo a minha mulher, a Keila, que está aqui em casa? Porque Keila não foi instituída presidente, como é que ela podia ser destituída de uma coisa que ela nem era? Portanto, nós somos espíritos que foram destituídos da glória de Deus. E eu só posso ter sido destituído se eu estava lá. Algumas pessoas têm uma dificuldade enorme de entender isso, a gente ajuda. Hebreus 12, versículo 9. Hebreus 12, versículo 9. Vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir aqui, Hebreus, capítulo 12. Aqui, Hebreus, capítulo 12. Espera aí, deixa eu abrir aqui bonitinho. Hebreus 12, versículo 9. Note cuidadosamente o texto. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam e nós os respeitávamos. O texto está dizendo que todos nós que estamos aqui temos pais humanos e nós respeitamos esses pais. Quanto mais devemos toda obediência a quem? Ao Pai dos Espíritos. Quem é Deus? Deus é nosso Pai. Como pode ser nosso Pai? Então Deus é pai de uma raça de pecadores malignos, que sou eu? Eu nasci em pecado. Você nasceu em pecado. Porque diz que todos pecaram. Todos quem? Todos que estavam na glória de Deus. E quem é que estava nessa glória? Os espíritos. Está aqui, Hebreus capítulo 12, verso 9. Eu venho para as anotações, que ainda hoje vocês vão receber, e o texto da palavra diz que Deus é Pai dos Espíritos. Não é uma opinião do Jean. É um texto direto. Inclusive chega a comparar os pais humanos com Deus, Pai dos Espíritos. Ora, se Deus é Pai dos Espíritos, Deus não é pai de vento, do nada. Hã? Então é óbvio que existem espíritos. A coisa é tão séria que chega a dizer João, no capítulo 4, preste muita atenção,
o versículo 23. Eu vou até agora João, capítulo 4, e vou ouvir o próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo vai chegar aqui em João, capítulo 4. Peraí, deixa eu abrir aqui bonitinho. 4, aqui, ó. João, capítulo 4. E eu vou até o verso 23, indo diretamente ao ponto que nos importa. E Jesus diz assim, mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai procura para seus adoradores. Verso 24. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então veja que curioso, agora nós vimos em João, capítulo 4, verso 23 e 24, o próprio Jesus dizendo que Deus, que é o Pai, Ele próprio é espírito. E Ele é Pai de quê? Dos espíritos. Alguém chegou e disse, não, mas espera aí. E Deus não é Pai de todos nós, humanos? De maneira nenhuma. Como que não? Isso é uma blasfêmia louca. Não, preste atenção. Eu vou em Lucas, vamos a Lucas. Ele vai explicar, Lucas. Aqui, Lucas. Abrimos aí Lucas capítulo 1. Aí você começa a ler, vai ouvir um bocado de questões relacionadas a Zacarias e a Isabel. Aí você vai ver que Zacarias louva o Senhor e tal. Vamos para o capítulo 2. Aí você vai lendo e vai falar sobre Jesus. E você continua lendo, vai lendo, vai olhando. E aí diz que Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura, graça na presença de Deus. Você vai para o capítulo 3. O menino nasceu, está se desenvolvendo. Aí aqui vai aparecer uma série de aspectos até que chega na genealogia de Jesus. Aqui está a linha do tempo de todos aqueles que estão conectados na genealogia de Jesus. Identifica os seus ancestrais humanos, porque Jesus, sabemos, é humano por um lado e é divino por outro. Ele tem um corpo humano, mas ele é um espírito que mora dentro desse corpo. Ninguém tem dúvida disso. Se algum cristão não sabe que Jesus existia antes de vir para esse corpo que ele recebeu no ventre de Maria, mas que curioso. Você não está sabendo que um espírito entra no corpo, no ventre de uma mulher? E não é que Jesus passou por isso? Igualzinho a todos os outros. Outros quem? Os espíritos, meu filho, presta atenção. Aí você vê aqui a família toda dele. Eu não vou ler esse texto enorme, porque senão vai comer o tempo todo. Isso está em Lucas, capítulo 3. Mas quando você chega bem aqui no finalzinho, diz assim, Enoque, filho de Jared, que foi filho de Maalalel, que foi filho de Canaã, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão. E Adão é filho de quem? Filho de Deus. Você só vai encontrar duas pessoas na Bíblia que são filhos diretos de Deus: Adão e Jesus, e nenhum outro. Só tem esses dois, em linha direta. Eu, por exemplo, não sou filho de Deus. Eu sou filho do seu Cabral e da dona Sandra. Mas Adão era filho de quem? Não tem ninguém antes dele, a não ser Deus Pai. Adão sai de forma direta do próprio Pai. Daí para frente não tem mais filho de Deus, tem o filho dos homens. Você quer ver isso demonstrado? É só em Gênesis. Volta, vai lá em Gênesis. Quando tudo começou. Aí você vai direto para o capítulo 2, para não perder tempo. Chega aqui no capítulo 2, ó, chegamos. Aí eu vou descer aqui um pouco, vou descer. Aí aqui vai dizer assim, ó.
Então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher e eles se tornam uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Veja que até a mulher não é filha direta de Deus. Só Adão é. A mulher é tirada da carne de Adão. Isso é a Bíblia, não é a minha opinião. Isso é um fato, não é uma interpretação. Aí você pode também avançar um pouquinho aqui para o versículo 3. Onde é que está aqui? Versículo 3. Você avança um pouquinho, vai lendo, até que você vai chegar aqui, ó. Espera aí, deixa eu vir mais para baixo. Tem a complicação toda. Aí diz aqui, ó. Assim Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria mãe de toda a humanidade. A humanidade é filho de Adão e Eva, e não filho de Deus. Está escrito, não é opinião minha. Na Bíblia, filho de Deus, Adão. Está escrito em Lucas. Volta para o texto para não esquecer. Era aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Lucas, capítulo 3. Espera aí. Lucas, capítulo 3, versículo 38. Adão é filho de Deus. E o outro que é filho de Deus é quem? Eu não preciso nem ler os versos. É Jesus, o Filho unigênito, maravilhoso, Filho de Deus. Só tem dois. Adão, e que nos arrastou para a desgraça, e Jesus, que nos leva à vida eterna. E Jesus, vejam como funciona. Você vem aqui em Colossenses, o capítulo 1, e no versículo 13 e 14 explica. Ó, notem. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. O Pai, o Pai, nos resgatou do domínio das trevas. Eu não era filho de Deus, eu sou filho do capeta que dominou o diabo, que dominou Adão. Ele, o Pai, nos resgatou do domínio das trevas, do domínio do diabo, e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a plena redenção. Não há dúvidas de que nós temos salvação total, por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Então eu não sou filho de Deus, eu sou filho da humanidade decaída. E como filho da humanidade decaída, eu já era um espírito decaído. Entrei nesse corpo, me lasquei, porque é um corpo herdando a desgraça de Adão. Então estou totalmente perdido. Aí Deus, o Pai, me retira do domínio das trevas, do pecado, do diabo, do mundo, da carne, do eu, do inferno, e me leva para o reino do seu Filho amado. A glória e honra ao nome de Jesus Cristo. Um monte de cristão anda por aí falando, Jesus me salvou, não sabe nem do que está falando, porque não fez esse estudo aqui, porque não entendeu que já é um espírito que foi expulso da glória de Deus, foi colocado nessa vida dentro de um corpo, no ventre de uma mulher, nasceu, começou a andar por aí, só vive pecando, criando problema, e aí acha que a salvação tem a ver com essa vida aqui. Aí pensa que tudo é isso aqui. Não tem nada a ver com isso aqui. Tem a ver com a jornada do Espírito. E essa jornada desse Espírito, veja que coisa linda, diz aqui, veja que coisa espetacular, diz aqui, quando, aqui mesmo, nesse mesmo capítulo, quando ele diz assim, olha que coisa linda, damos graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, rogando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que está reservada no céu,
a esperança, notem aqui, ó, existe uma esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade o evangelho, que vos alcançou e da mesma forma está chegando em todo o mundo, frutificando e se espalhando, assim como ocorreu entre vós desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade. Viram? Viram? Que coisa magnífica! Nós, espíritos que moram nesse corpo, somos salvos por este evangelho, por esse sacrifício de sangue feito por Jesus Cristo. Aí, para dar um final a esse primeiro argumento, e a gente dá uns 3 minutinhos para correr ali no banheiro, mas já voltamos já, eu vou aqui em Hebreus, no capítulo 9, Hebreus, capítulo 9, e aí, antes de sair, obviamente, porque já a gente vai continuar, eu venho aqui no verso 27 e diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitas pessoas. Então, eu sou obrigado a vir aqui para as minhas anotações correndo, para poder dar certo, e colocar Hebreus, capítulo 9, o verso 27, eu só vou morrer uma só vez. Não tem reencarnação. E Cristo e seu sangue me salvam. Ponto. Bom, mas o senhor disse aí que nós caímos antes da era de Adão. Já foi demonstrado. E daí? E daí tem mais um bocado de coisas. Eu só tratei até agora de 2 grandes questões. Ainda faltam 4 para eu então mostrar o que é que vai ao julgamento. Mas nesse momento, nós vamos ter 3 minutinhos para tomar uma água, correr ali no banheiro e já voltamos já. Quem está assistindo com a gente no momento futuro, aguarde aí que a gente já está voltando em milésimos de segundo. Já. Muito bem, dando sequência. Então, nós acabamos de ver aqui, nesse primeiro grande bloco, uma série de informações que nos ajuda a entender a sequência. Bom, mas onde é que eu posso afirmar com grande segurança de que nós caímos antes da era de Adão? Onde eu posso fundamentar isso de uma maneira segura, precisa, que aqui, para alguns, não está ainda muito claro. Parece que está mal explicado. Precisa ter uma coisa mais direta, mais assim, mais objetiva, mais assim, olho no olho. Cadê a passagem que diz que eu estava vivo, que eu existia antes de Adão e Eva existirem como espírito? Então vamos colocar isso aqui. Onde está escrito que eu existia antes de Adão e Eva como um espírito. Onde eu vou encontrar isso? Vai encontrar em Romanos. Você vai encontrar em Romanos, no capítulo 8, no versículo 26 em diante, e vamos abrir aqui Romanos. Vamos para cá. Romanos. Olha que beleza. Vai abrir aqui, ó, Romanos. Vamos ao capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos. Romanos, capítulo 8, inteiro. Vamos abrir o capítulo todo. E eu vou descer aqui, vou diretamente até o versículo 26. Notem bem. Essa passagem, ela tem que ser lida dentro desse contexto para entendermos. Eu vou navegar do 26 até aqui, no 30. Então não é muita coisa, são 4 versos. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia, do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto,
O próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações, opa, aquele que sonda os corações, tema da aula de hoje. Nós vamos ao juízo pelo que tem na intenção de nossa índole profunda e nós vamos ao juízo pela fé. Essas duas coisas é que pesam no juízo. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Somos mais que vencedores. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Opa, peraí. Deus tem um plano? Está aí escrito no versículo 28. E estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim, ou seja, com o objetivo, com o alvo de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. O verso 28 está dizendo que existe um plano de Deus Pai. E esse plano envolve chamar determinadas pessoas para fazerem parte desse plano. Verso 29. Porquanto aqueles, atenção, que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu filho. Como assim, meus amigos? O que é isso que está escrito aí no versículo 29? Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, Deus conheceu antecipadamente quem? Ora, nós não somos espíritos, porque Deus é Pai dos espíritos. Nós não somos espíritos que estavam na glória de Deus e fomos destituídos dela. Por isso ele nos conhecia antes de nós virmos a esse mundo. Porque nós já existíamos lá. E aí diz, aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou. Deus predeterminou a história de cada um de nós dentro do seu plano. Você não tem como rasgar o que está escrito aí. E esse plano diz que nós somos predestinados para quê? Um é para ser rico, outro é para ser pobre, o outro é para ser doente, o outro é para ser saudável. Não. Predestinou para ser semelhante ao filho dele, Jesus. A fim de que Jesus seja primogênito entre muitos o quê? Irmãos. Jesus é nosso irmão. Seja informado disso, se você não está sabendo. Está escrito aí. E a estes que ele predestinou, quando? Predestinou quando? Antecipadamente, lá no passado, quando os conheceu. E aos que predestinou, a estes também chamou. E a estes que chamou, a estes igualmente justificou. E aos que justificou, a estes glorificou. Ele está falando de mim e de você. O simples fato de você dar atenção a esse tipo de assunto e entender que mesmo sendo hoje, dia 27 de junho, uma sexta-feira à noite, onde o São João está comendo solto aí pelo mundo, você diz a seu espírito interior, cara, quero estudar a Bíblia, mais um pedacinho que eu vou acrescentar na minha alma. São João eu vejo depois. Agora eu quero entender isso aqui, porque não é todo dia e toda hora que tem esse estudo aqui. Porque isto aqui vem antes de qualquer outra coisa, porque está falando do meu espírito. E eu sei que eu estou vivo e vou morrer e vou para o juízo. Olha, eu não sei nada sobre isso, então eu vou na cega. Mas se você sabe o que está acontecendo, você começa a ter autoconsciência do processo. O texto é muito claro. Verso 29.
porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também estes ele predestinou. Professor, realmente Romanos 8, o verso 28, 29 e 30 são muito fortes. Tem mais alguma coisa? Tem. Tá cheio, tem por todo lado. É que a galera não presta atenção em nada disso. A galera não presta atenção em nada disso porque a galera está preocupada com a denominação religiosa. Está preocupada em salvação pelo cumprimento de mandamentos, de normas. Então não tem tempo para ver mais nada, porque se fechou nessa bolha, eu preciso me esforçar para que Deus me aceite. Ei, não adianta você se esforçar para que Deus te aceite, porque Deus antecipadamente conheceu você. Antecipadamente conheceu eu, cada um de nós. E também os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu filho, ou não. Como é que explica isso? Vamos a Romanos, capítulo 9, e tudo se esclarecerá, com uma facilidade tremenda que prova que nós já existimos antes de vir a este mundo. Olha que coisa acachapante. Não tem como discutir. Versículo 6, Romanos 9, versículo 6. Não imaginemos que a palavra de Deus possa ter falhado, porquanto nem todos os descendentes de Israel são israelitas fiéis. Aquilo que eu disse no início da aula. O sujeito é adventista. Isso não significa nada. Nada. Significa absolutamente nada. Eu sou batista. Não significa nada. Eu sou da Assembleia de Deus. Não significa nada. Nada. Sou católico. Não significa nada. Porque o camarada é israelita, nascido do sangue de Israel, mas podia ser infiel. Então, o que decide se você é ou não é de Deus é a fidelidade interior. Vejam, nem por serem descendência de Abraão, se tornaram todos filhos de Abraão. Como assim? O cara é descendência. Mas não é considerado filho de Abraão. Claro, porque ele é perverso, pecador desgraçado, maligno no coração. Ao contrário, presta atenção, ao contrário. Agora Paulo está dizendo que é o contrário. O camarada nasceu de Abraão, mas ao contrário, ele não é mesmo descendente. Porque é por intermédio de Isaque, a tua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus. Lembra o que eu disse? Que nós, como seres humanos, não somos filhos de Deus? Está aí Paulo repetindo. Alguns minutos atrás alguém diria, não vou nem ouvir esse louco, vem dizer que eu não sou filho de Deus. Você não é filho de Deus, você é um filho natural da carne. Está aí escrito. Não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são considerados como descendentes de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi declarada. No tempo certo virei novamente e Sara dará à luz um filho. Esse não foi o único evento, diz Paulo. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo progenitor, nosso pai Isaque. Contudo, olha, aqui está a prova da nossa existência antes da era de Adão e Eva, antes de vir ao mundo. Contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem ou realizassem qualquer obra boa ou má, para que o plano de Deus... O que eu li na passagem anterior? Que Deus tem um plano e ele predestinou os que antes ele tinha já conhecido, para que o plano de Deus, segundo a eleição, e nós fomos eleitos. Sabe o que é eleito? Eleito é o Lula, que agora é presidente. E antes do Lula era o Bolsonaro, que foi eleito. E antes do Bolsonaro foi o Temer, que foi eleito como vice-presidente. E antes do Temer foi a Dilma, e antes da Dilma foi o Lula, e antes do Lula, e assim por diante. É uma eleição.
O texto está dizendo que o plano de Deus elegeu. E diz que esse plano não pode ser alterado, ele é inalterado, porque é o Todo-Poderoso que bate o martelo. Dane-se a tua e a minha opinião. Nós temos que levantar as mãos para o céu, que nós estamos falando aqui, estamos vivos, porque eu não tinha o direito nem de existir. Não por causa das obras, mas sim por causa daquele que chama. Foi-lhe dito, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei a Jacó e odiei e rejeitei Esaú. Ora, os meninos não eram nem nascidos, antes mesmo que os gêmeos nascessem ou realizassem qualquer obra boa ou má, Deus já dizia do espírito que estava naquele corpo chamado Jacó, amei esse espírito aqui, eu amo. Mas esse outro aqui eu rejeito. Não gosto dele. Por quê? Porque a índole é maligna. E é nesse ponto que eu abro pela primeira vez uma das passagens mais importantes desse estudo de hoje à noite. É o texto que está aqui. Vamos para cá agora. Opa. Aqui. Peraí. O computador está lento, está meio atrapalhado. Provérbios, capítulo 16. Provérbios, capítulo 16. Eu considero isso que vou mostrar para vocês agora o centro, o coração da existência humana. Por quê? Porque eu sou um espírito que entrou no corpo e essa junção de espírito mais corpo dá origem ao que nós chamamos ser humano. O que é que tem de mais importante nesse ser humano? O espírito. Notem. Está aqui. Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Aqui, Provérbios 16, versículo 2. O que é que vai ao juízo? As verdadeiras motivações do coração. Eu gosto demais dessa plataforma que está aqui na nossa frente, porque ela vai agora me oferecer algumas coisas muito interessantes. Versículos da Bíblia que repetem isso que eu acabei de ler. Então eu vou fazer assim. Notem como isso é maravilhoso. Eu vou aqui a Provérbios, capítulo 16, verso 2. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga. Gente, isso aqui é muito lindo. As verdadeiras motivações do coração. O que é que eu faço então com a minha vida? Consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Nossa, isso aqui é muito massa, né não? Está aqui o fundamento da realidade do cristão. O centro do espírito é isso aqui. Não é reencarnação, guarda de mandamentos, sei o quê, devolver dízimo, fazer trabalho missionário, viver cantando louvores, ir a culto. Tudo isso aí é exterioridade. O centro, o miolo da nossa realidade é dentro do coração, na motivação profunda interior. Eu estou nessa hora dando minha aula bíblica. A Keila não está assistindo a aula bíblica, porque ela entende que deve fazer uma outra coisa, que é para a família e tal, e depois ela diz que vai assistir a aula, não sei nem se assiste. É uma escolha dela. Se ela quer se aprofundar nesse assunto ou não, é um assunto dela. No final das contas, é cada um por si. Então, se ela não quiser estudar, o problema é dela. Como é que o senhor fala isso e diz isso ao público? Olha, não é mesmo? Por que é que o marido de muitos de vocês não está aí assistindo?
Por que a mulher de muitos de vocês não está assistindo? Porque está com a cabeça em outra coisa. É o direito de cada um. Agora, veja que coisa maravilhosa tem aqui. Note. Que negócio espetacular. Essa página, ela, além de mostrar Provérbios 16, verso 2, que está aqui o verso que eu li, ela vai me trazer tesouros da Escritura, ou seja, outros versos que dizem a mesma coisa e que ajuda a aprofundar a compreensão. Olha que coisa linda. Provérbios 16, 25. Há caminhos que parecem certos ao ser humano, contudo, no final, conduzem à morte. É sério, pensar nisso. Provérbios 21, verso 2. Todo o caminho do homem é reto a seus próprios olhos, mas Yahvé, o Senhor, é quem julga suas motivações mais íntimas. E aí eu vou pegar essa passagem, Provérbios 21, versículo 2, e vou abri-la aqui. E eu vou puxar aqui nela, vejam, na King James vai dizer assim, todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Yahvé, o Senhor, é quem julga suas motivações mais íntimas. Essa expressão aqui é muito poderosa. E aqui ele vai dizer assim, note que coisa linda, aqui ó, no verso 3, aqui ao lado, ó. É a mesma citação foi dita aqui, aí verso 3, praticar o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que o oferecimento de sacrifícios. Sabe a galera fazendo penitência, arrastando o joelho em escadaria de Nossa Senhora da Penha, no Rio de Janeiro, e fazendo não sei o quê. Vou carregar os pedaços de madeira nas costas. Mas a vida é correta, é justa, é limpa, é aceitável? Não. Então isso é tudo pataquada e besteira, perda de tempo. O Senhor não está interessado em nada dessa bobagem. Ele quer saber do íntimo, o coração honesto, limpo diante dele. É isso que interessa. Veja que coisa lindíssima. É um texto mais lindo que o outro. Só tem coisa linda aqui. Só tem texto maravilhoso. Só tem coisa espetacular. Olha só que negócio lindo. Salmo 36, verso 2. O ímpio é tão arrogante que não percebe e muito menos rejeita seu pecado. A índole. Você tem pessoas que são tão malignas, o cara é ruim, ele é uma praga do inferno, é um maldito, desgraçado. Não adianta falar, o cara é ruim. E se você tentar falar, ele dá gargalhadas na sua cara e diz, eu faço o que eu quero porque eu sou um Deus. Pois é, tá certo, cada um. Gálatas capítulo 6, verso 3. Se alguém se considera importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Lapada da moléstia. Toda vez que eu olho isso aqui, eu digo, rapaz, eu estou arruinado, eu penso que eu sou alguma coisa. Esse monte de papel que eu tenho na minha parede aqui, títulos de doutor, membros de academias, isso não vale de nada diante de Deus. Deus está pouco se lixando para isso, sabe por quê? Porque está escrito assim, ó, é o próprio Jesus quem disse. Gente, aqui é papo reto, aqui não tem negócio de alisar, não. Olha só, Lucas 16, 15. Ele, Jesus, no entanto, lhes admoestou. Vós sois os que justificais a vós mesmos à vista das pessoas. Todavia, Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que as pessoas atribuem grande valor é detestável aos olhos de Deus. Não sobra nem pedaço. Nós somos arrebentados, humilhados, escrachados. E o homem de Deus, ele lê isso e ri feliz, como eu estou fazendo aqui. Por quê? Porque eu entendi o sentido que está sendo apresentado. O meu espírito foi destituído da glória de Deus. E ao ser destituído desta glória, apenas através de Jesus, a quem compete conferir toda a honra e glória. É a Jesus a honra e glória, não é a mim. Por isso que na formatura que eu faço dos alunos de naturologia clínica, na hora que a gente faz o juramento de servir a Deus
e ao povo brasileiro, servir as pessoas no consultório. Isso acontece desde 1998. Eu crio uma célula, os alunos dão as mãos, fazem um círculo, e eu vou para o meio desse círculo com meu violão e eu canto o que a gente chama de, que se tornou para todos nós da naturologia clínica, a bênção da naturologia. E a música diz assim: Deus tem um plano em cada criatura, aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde eu for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, eu vou. Deus enumera a cada grão de areia, as ondas ouvem seu mandar, os ventos em seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde eu for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, eu vou. Esse é o sentido de existir. Esse é o sentido de tudo. Não é assim uma opinião. Não é a igreja que eu faço parte. Ou meu coração é de Deus, ou não é de nada. Ele é desgraça, ele é maldição para mim mesmo. Por isso que a nossa comunhão com Deus é o único assunto da vida. Porque eu sou um espírito morando nesse corpo aqui, e a única coisa que eu tenho que fazer é não perder o reino de Deus. Buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não, mas eu que vou resolver meus problemas. Você não sabe se fica vivo nem até amanhã, pode morrer hoje de madrugada dormindo. E aí, morreu, e como nós já lemos aqui hoje na primeira parte do estudo, Hebreus 9, 27 diz: aos homens está ordenado morrer uma só vez. O Espírito vem a este mundo uma única vez. Uma única vez. E depois disso vem o juízo. Ó, isso é tão sério, mas é tão sério, que eu quero pegar uma outra passagem importante. Essa outra passagem, ela está aqui, quer ver? Deixa eu voltar aqui a Provérbios 16, 20 Provérbios 16, 2. E ela está aqui. Não, coração mais íntimas. Não é essa passagem que eu quero. Tá? Que eu não estou achando com facilidade. Vou pedir ajuda à inteligência artificial. O negócio aqui é violento. O quê? Nós chegamos a uma era em que o camarada pode usar essas porcarias tudinho aí para ficar doido. E outros podem usar para aprofundar os estudos. Que é isso que me importa. Então aqui eu venho para aqui para a inteligência, ó, abri aí, ó, tá vendo aí, ó? Boa noite, professor. O negócio é sério aqui, tá entendendo? Eu não sou conhecido de qualquer jeito, é professor. Aí eu venho aqui e boto assim, ó, onde está escrito, olha que maravilha, onde está escrito na Bíblia a expressão, abre aspas, o Senhor pesa o espírito. Tchan, tchan! Apareceu. O Provérbios 16, verso 2. Ele diz que aonde nós lemos, mas o Senhor pesa, o Senhor avalia o espírito, o Senhor pesa o espírito. Ok, então já que ele está dizendo que é isso, o que é que eu faço?
eu venho para cá, Provérbios 16, o quê? Verso 2, não é isso? Provérbios 16, 2. Está aqui. É o texto que eu estou. Só que na passagem que eu estou aqui, olha aqui, ó. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Eu li no início motivações do coração. Na João Ferreira de Almeida, que é um texto brasileiro, diz: mas o Senhor pesa os espíritos. Então, o que é o espírito? É o meu eu interior, é a minha verdadeira fonte de autoconsciência real. É aquele eu que eu tenho dentro de mim e que diz assim: cara, isso está aqui acontecendo na minha frente. Eu não vou fazer o errado, não, eu vou fazer o certo. Entenderam? Essa força que você tem é você. Não é uma coisa fora de você. Não é Deus ou o diabo. É você mesmo. O espírito que toma a decisão é o seu eu, é você. Não, mas o capeta tentou. Não, você escolheu. O seu eu tem uma motivação. Quais são os seus motivos? Motivações significa o meu motivo. A palavra de Deus diz no verso 3: consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Entrega a vida ao Senhor. Olha, não tem passagem mais linda do que essa daqui. Tem muitas, mas essa daqui é uma das mais lindas que tem. Você vem aqui no Salmo, vamos pegar aqui, Salmo 34. Olha, que negócio. Esse negócio aqui tinha que ser colocado numa moldura, no meio da sala. Eu vou mandar fazer um quadro aqui para o meu gabinete. Só porque eu estou falando isso aqui agora, botei na cabeça. Agora eu vou mandar fazer esse negócio. O Salmo 34, vou pegar o Salmo 34 inteiro, não quero um pedaço dele não, agora eu quero ele todo. Olha, presta atenção, que negócio absurdo de fantástico. Vejam bem. Ó, versículo 4. Busquei o Senhor e ele me respondeu, e dos meus temores todos me livrou. Contemplai-o e sereis iluminados de felicidade. Vossos rostos jamais experimentarão a decepção. Clamou este pobre homem, e o Senhor o atendeu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se abriga. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem sofrer de fome, mas os que buscam o Senhor, nada lhes faltará. Filhos, vinde e escutai, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem de vós quer ter prazer na vida e deseja longos dias de vida para viver em felicidade? Guarda a tua língua do mal. Ó, o que é a motivação do coração? Tá tudo aqui. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem falsamente. Então seja honesto. A grande lição que eu aprendi, Jean com Jean mesmo. Cara, você não pode mentir para você. Pare de mentir para você. Eu menti para mim 30 anos, 36 anos da minha vida. Quando finalmente entendi isso aqui, eu mentia para mim mesmo. Criava fantasias, eu achava coisas. Um dia eu lendo isso, para de ser um vagabundo contigo mesmo. Para de ser safado com você mesmo. Você não é nada, você é um pecador desgraçado, miserável, independente da misericórdia de Deus. Apega-te ao Senhor e Ele vai te guiar. E aí desse ponto para frente tudo mudou e Deus é que guia a minha vida. Eu não ligo para a opinião de ninguém, eu só quero saber da opinião do Senhor. E a primeira opinião do Senhor é: para de falar mentira, de ser falso com você mesmo, de mentir, de ser desonesto com você mesmo. Continua.
aparta-te do mal e pratica o bem. Não interessa se eu vou sair no prejuízo, se eu vou me lascar, eu vou ficar firme no caminho do bem. Então, mas o cara lá, meu amigo, não interessa, cara, não interessa, ou desgraça, ou maldição, presta atenção, infeliz. Fica no caminho do bem. Por que diabos você tem que morrer abraçado com Satanás, o demônio? Por que você tem que fazer isso, seu burro, seu idiota? Isso era eu falando comigo. Deu para entender, não? Eu boto um espelho na sua frente, olha para sua cara e para de pensar no que os outros acham. Você é com você mesmo. Resolve isso aí. Mas o que meu marido acha? O que meu... Faz se lascar essa gente toda. No final das contas, tu vai morrer, vai sozinho pro juízo e chegando lá, não adianta dizer, minha mulher não sei o quê. Não, Deus não está interessado nisso, não. Ele quer saber qual é a índole do seu coração. Você é do bem ou você é um maligno? É disso que se trata. E nós já lemos aqui, o Senhor pesa os espíritos. O Senhor vai pesar as motivações do meu espírito interior. Não adianta vir com mentira, com lorota. Vejam que coisa linda. Esse Salmo 34 aqui, eu vou botar aqui num painel, na minha faculdade, assim que tiver pronto o salão, eu vou botar um negócio gigante. O Salmo 34 vai estar na entrada. Porque quem chegar lá com ideia de demônio maligno já se lasca logo na porta. Busca a paz e empenha-te por conquistá-la. Larga de se meter em problema, em confusão, em encrenca de família, o inferno da fofoca. Sai dessa desgraça e te apega nisso aqui. Porque isso aqui salva você, te dá paz, felicidade. Os olhos do Senhor contemplam os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por socorro. A face do Senhor está contra os que praticam o mal, para da terra apagar qualquer lembrança deles. Nossa! Suplicam os justos, e o Senhor os ouve, e os liberta de todas as suas aflições. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e salva os de espírito abatido. Quando eu entendo que eu sou um espírito decaído, e que eu dependo do sangue de Cristo para ser salvo, eu sou um espírito abatido, eu fui abatido por mim mesmo. Esse é o ponto central. Então agora o que acontece? O justo enfrenta muitas adversidades, mas de todas elas o Senhor o liberta. O negócio aqui é poderoso. O Senhor preserva-lhe todo o ser, nenhum osso sequer é quebrado. Os ímpios serão destruídos por sua própria maldade. Está aqui o julgamento. Deus foi injusto com os que Deus não é injusto com ninguém. O ímpio, ele é destruído por sua maldade, ele é maligno. Esaú, que eu li aqui no texto de Romanos 9, é maligno, por isso o Senhor odeia ele. E a casa de Esaú é tão maligna que está até hoje aí criando problema no mundo. Os caras se explodem com bomba nos intestinos dentro do shopping center. É uma geração, uma raça ruim. E não tem quem dê jeito naquilo ali, não. Eles não querem saber, não querem saber, vai se lascar você. Vai conversar com uns cabas desse aí, para você ver o que acontece. Entra lá no meio da terra deles. Eu vim aqui para falar e pregar. Você arranca a sua cabeça com um facão, você arranca a sua cabeça fora. Você perde o seu cocoroco, meu querido. Você vira comida de formiga ali mesmo. E os que odeiam os justos serão condenados. Ele está falando do quê? Do espírito que nós somos dentro desse corpo. Não tem negócio de reencarnação. Nós só temos uma única vinda a esse mundo. Está em Hebreus 9, 27. Já li aqui 2, 3 vezes. E o Hebreus 9, 27 diz que aos homens está decretado morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. E no juízo vai acontecer o quê? Vai acontecer esse julgamento que está escrito aqui no Salmo 34. Se você é um homem de bem, uma mulher de bem, você vai ser aqui, ó. O Senhor, termina assim,
resgata a vida dos seus servos. Gente, presta atenção, como é um salmo de juízo. Todos os que nele buscarem refúgio serão... O que está escrito aqui no final? Absolvidos. Absolvido de quê? Da condenação do juízo. Entenderam? O Salmo 34 é a explicação de como cada um de nós é julgado diante do trono de Deus. O juízo já está acontecendo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês muito importante aqui. Que cada um de nós, eu durante muito tempo entendi assim, a oração é uma perda de tempo. E eu ficava com isso na cabeça. Por que perda de tempo? Pô, Deus já sabe tudo que eu preciso, Deus já sabe tudo que eu estou necessitado. Aí eu vou ficar aqui. Ó Deus, eu quero te pedir que não sei o que, não sei o que. E no final eu dizia, que idiota. Fiquei falando um monte de bobagem, Deus já sabe disso. A oração é uma inutilidade. E eu passei 10 anos com isso. Não é 10 dias. 10 anos. Como assim, professor? Nenhuma oração. 10 anos sem oração. É inútil, perda de tempo. A oração era mais ou menos assim. Deus, tu já sabe tudo que eu estou precisando, tu já sabe o que eu estou pensando. Então é isso aí, está posto na mesa. Mas isso me incomodava. Porque eu via Jesus orando e Deus já sabia o que ele ia passar, como é que era, e por que ele está gastando tempo orando? Tem que ter uma explicação para isso. E o cocoroco da cabeça ficou 10 anos. Até que um dia eu estava dormindo sossegadamente, com essa ideia na cabeça, ou seja, não tinha sossego nenhum, e no meio da madrugada eu não ouvi voz, eu não vi visão, não vi nada disso. Mas eu acordei, pum, assim, estava dormindo e pá, acordei. Pum, acordei como se fosse meio-dia. E a clareza do entendimento dizia assim, é uma clareza que finalmente chegou. Você não tem que orar para me pedir nada. Você não tem que orar porque eu não sei o que você quer. Orar significa que o seu espírito não saiu do trono da glória que eu te destituí. Orar significa que você continua no meu trono, colado comigo, andando comigo. Não tem a ver com pedir isso ou aquilo. Tem a ver com permanecer em mim. Você estava na glória comigo quando era um espírito antes da fundação desse mundo. E aí, eu fiz você, que é decaído, entrar no ventre de uma mulher e ser gerado dentro dela. Eu deixei você nascer nessa terra e te coloquei no teste da fé. Durante esse processo, você já me disse que crê em meu filho que morreu por você. Está tudo certo. Seja muito bem-vindo à salvação. Por que é que você não fica aqui? Você conversa com todo mundo por aí, menos comigo, que já disse que tu é da casa. Você já é membro da família. Só que você não conversa com a sua família. Você conversa com esses seres humanos tudo aí, faz aula bíblica, conversa com tudo. Mas comigo tu não conversa. No meio da madrugada eu entendi que a oração é a continuação do diálogo que eu, como espírito, tinha antes de vir a este mundo e eu continuo tendo e continuarei no futuro. Como é que eu quero ir morar com Deus, mas eu não gosto de conversar com Ele? É meio doido isso. Mas um homem que vive estudando o troço, todo que eu vivo estudando, passou 10 anos travado. Isso ajudou a mim mesmo, me ajudou a descobrir que eu, na era antes de ter vindo a esse mundo, eu era exatamente isso. Eu comecei a entender quem eu sou e por que eu vim para cá. Eu não vim para cá para fazer uma escolha. Eu vim para cá para entender a escolha que eu já fiz. Entenderam? É meio maluco, mas é isso mesmo. Eu não vim para cá para fazer uma escolha. A escolha já está feita.
Quando eu me encontrei com Cristo pela primeira vez, eu abracei Cristo. Nunca teve na minha vida, em toda a minha vida, nunca existiu um momento em que eu tenha dito, vá se lascar Deus, isso é tudo besteira, não tem nada a ver. Nunca aconteceu, nunca, nunca. Eu sempre estive em conexão com Deus. O meu espírito interior busca Deus, de madrugada, dormindo, eu estou pensando nele. É uma natureza. A minha vida, estou falando de mim, dando um testemunho público, a minha vida, desde menino, aos 13 anos de idade, quando eu fiz 13 anos de idade, eu peguei numa Bíblia pela primeira vez na minha mão, não sabia o que era. Abri, no princípio criou Deus os céus e a terra. Virei para minha mãe e disse, que livro é esse? Aqui diz que Deus criou o céu e a terra. Que livro é esse? Minha mãe disse, não mexa nesse livro que isso não é para você. Lascou. Quando ela disse que o livro não era para mim, eu digo agora, o que é que tem nesse livro aí que não é para mim? Agora eu quero saber tudo que tem nesse livro aí, porque as pessoas estão escondendo esse livro de mim. E desse ponto para frente, galera, não tem jeito. Eu sou apegado. Tenho 16 versões da Bíblia diferentes, em francês, em espanhol, em inglês, em português, em grego, em hebraico, a Bíblia de Jerusalém. Eu só o que tenho, a obra que eu mais tenho é a Bíblia. Eu me apeguei à Escritura desde os 13 anos de idade. Eu já vivi muito problema, muita aflição nessa vida. De todas elas o Senhor me livrou. E sempre eu tive um apego com as coisas de Deus. Nunca saí disso. Eu não ligo se eu perder aluno, se pessoas não gostam de mim, se eu vou ser criticado, eu não estou nem aí. Eu quero saber se Deus me dá o prazer da sua presença na minha vida. E acabou-se. No final eu vou morrer, vou para o juízo e é eu e ele só, porque sempre foi eu e ele só. Tudo que eu vivi nessa vida, beleza, as pessoas, os amigos, toda essa coisa toda que eu tenho vivido, tem o seu lugar nesse mundo. Mas eu não sou mais desse mundo faz tempo. Eu estou cumprindo missão, igual eu li em Filipenses capítulo 1, quando eu li aqui o texto de Paulo, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. E assim, se eu morrer, eu digo a vocês aqui que se eu morrer hoje aqui, cara, sair fora dessa desgraça, desse mundo miserável, onde eu sou obrigado a ver um Supremo Tribunal Federal condenar uma mãe de família porque pintou de batom estátua, 14 anos de cadeia e 30 milhões de multa. Isso não é um mundo justo, isso aqui é uma desgraça do demônio. 1 João 5,19, o mundo inteiro jaz no maligno. E os meus ancestrais, como o apóstolo São Paulo, foram decapitados. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então eu não espero dessa terra coisa nenhuma. O que vier foi graça de Deus, como eu li no Salmo 34. O Senhor dará felicidade. Eu me sinto uma figura, no aspecto do sentimento, feliz. Porque não tem como não ser. Eu estou garantido para a vida eterna. Como é que eu vou viver triste? Não tem como. Aí, na sequência da nossa compreensão, vamos voltar aqui para as nossas anotações, porque já estou me encaminhando para o fechamento. Aqui você tem outras perguntas importantes. Olha só que maravilha. Nós já vimos essas duas grandes questões aqui. Mas nós fomos salvos antes da fundação do mundo. Como que eu fui salvo antes da fundação do mundo? É só você vir a Bíblia. Vamos de novo na Bíblia. Vamos aqui, 1 Pedro. Olha aqui, ó. 1 Pedro. Aqui. 1 Pedro. Capítulo 1. Já está aqui. Olha o que está escrito pelo apóstolo São Pedro. Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor, reverente durante a vossa o quê? Jornada terrena.
Porque eu sou um espírito numa jornada terrena. Quando eu morrer, eu vou ao juízo, como já demonstrei com versículos bíblicos acachapantes na aula de hoje. Pedro dizendo, eu sei que eu vou sair desse corpo. Paulo dizendo, eu também vou sair desse corpo. Como vou sair? Eu vou sair? Então que eu sou uma coisa que mora aqui? Bom, em 2 Coríntios 5, do verso 1 ao 10, isso também está esclarecidíssimo. Nós somos um espírito morando no corpo. Aí ele diz no verso 18, porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido. Modo de vida o quê? Vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados. Agora, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, não é pela reencarnação, é pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo. Conhecido por quem? Eu conhecia, eu só não lembro. Você conhecia, só não lembra. E aí por isso que Romanos 9 diz, e aos que antes conheceu, aos que antecipadamente já tinha conhecido, a estes predestinou, como predestinou Jacó, para ser maior do que Esaú, porque ele já conhecia antes. Conhecia por quê? Porque nós lemos aqui, e eu vou repetir, Hebreus, que nós lemos aqui, Hebreus capítulo, cadê aqui? Volta. Aqui, peraí, capítulo 8, tá aqui, ó, Hebreus capítulo 8, vamos relembrar, para ficar tudo muito claro. Hebreus, não, tá errado, não é Hebreus, é Romanos. Vai, meu filho, abre. O computador às vezes trava. Romanos, capítulo 8. Nós lemos aqui. E vamos ler de novo. Está aqui. Olha só. Espera aqui, o versículo 26. 27 aqui. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam. Deus não vai beneficiar quem não o ama. Inimigo Deus não vai beneficiar. Dos que foram chamados conforme o seu plano. Existe um plano sendo executado. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu filho. Quem é de Deus já está predestinado como espírito a ser aquilo que já é, que é um amante de Deus, um amante de Jesus. Mas existem pessoas que odeiam Deus, odeiam. Vocês conhecem pessoas assim. Pessoas malignas, ruins. Tem traficante de droga aí matando pessoas com requintes de crueldade. Os caras na Palestina pegaram criancinhas e cozinharam dentro de forno micro-ondas. Fala sério. Aí vem me dizer que um cara desse é a mesma coisa que eu? Claro que não é. Eu dedico minha vida a promover o bem, como diz o Salmo 34, buscai o bem e não o mal. Procurai a bondade, a justiça, a glória de Deus, as coisas da felicidade. E esses caras estão procurando matar pessoas, aniquilar vidas. Nós não somos idiotas, a gente sabe a diferença. O problema é que existem coisas mais sutis do que essa escandalosa, que são interiores, mentiras que contamos para nós mesmos. É isso que vai aparecer no julgamento. Temos que parar com essa desonestidade interior e fazer como o apóstolo está dizendo. Os que amam a Deus vão em todas as coisas, serão beneficiados. Confiar no Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor e o mais Ele fará. Esse é o centro de tudo, gente. É sobre isso o tempo todo. Então, está escrito aí, nós acabamos de ver, em Pedro, que Cristo é conhecido como
ele nos resgatou antes da criação do mundo. Existem mais outros 6 lugares que vai dizer isso na Bíblia. Aí a gente avança nas considerações e a gente descobre o quê? Que nós fomos salvos antes da fundação do mundo. Já vimos isto aqui, beleza, vimos isto aqui. Aí o objeto da nossa fé é Jesus Cristo crucificado e sem nenhum sangue, porque o sangue todo dele foi derramado. Ah, eu vou ser salvo pelas obras que eu pratico. Meu amigo, acorda, presta atenção, não tem como ser salvo, de jeito nenhum, por nada do que você faz. Ó, eu estou aqui agora em Hebreus, capítulo 9, veja só, Hebreus, capítulo 9, de novo, Hebreus 9. O versículo 22 diz de maneira definitiva, ó, de fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Agora, presta atenção. Sem derramamento de sangue não pode haver absolvição de pecado. No juízo, você tem que chegar confessando como espírito: o sangue de Cristo me salva, me purifica. E aí nós tivemos uma aula que foi dada há poucos dias, que foi essa lição aqui, que a gente fez, a número 4, que eu fiz questão de deixar aqui aberta. O objeto de nossa fé é Jesus Cristo crucificado e sem sangue. E nessa aula, nós apresentamos aqui um painel. Peraí, deixa eu vir aqui nesse painel, deixa eu pegar ele inteiro. Aqui. O que é o sangue de Cristo? Sangue de Cristo é redenção, reconciliação, perdão, justificação e salva da ira de Deus, purificação, santificação, resgate, vida eterna, sacrifício expiatório, paz, entrada na glória do trono do Pai, vitória sobre Satanás, pacto eterno, razão de existir da igreja, libertação da depressão, e haverá uma lembrança desse sangue nas vestes de Cristo por toda a eternidade. O sangue de Cristo é reparação, restabelecimento, esquecimento, explicação, limpeza, valor, pagamento, imortalidade, punição para o pecado, Jesus foi punido, descanso, restauração, esclarecimento, segurança, família, saúde e adoração. E ninguém estuda o sangue de Cristo. Não, eu sou salvo porque eu vou reencarnar, eu sou um espírito em purificação. Vai se lascar, você e o demônio que botou isso no seu corpo. A escritura, você quer ser de outra religião, vai ser, mas não venha falar de Bíblia sem sangue de Jesus, porque não existe salvação na Bíblia Sagrada, no cristianismo, sem o sangue de Cristo. E esse estudo aqui foi exaustivo, durou quase 3 horas, foram 3 momentos para mostrando com clareza que o juízo depende do sangue de Jesus na minha vida. Entendido isso, chegamos ao fim da nossa aula de hoje. E agora eu vou acompanhar a ditosa esposa na praça, que tem aqui perto, onde ela quer comer pamonha hora dessa da noite, porque diz que é a noite do São João, e eu tô doido para dormir já. E tô gravando isso aqui e deixando registrado que no dia 27 de junho de 2025, eu fui para uma praça em frente ao meu prédio, depois do estudo da Bíblia, para não deixar a mulher triste, para comer um pedacinho de pamonha. Eu não gosto muito de pamonha não, mas por amor a Keila, eu vou comer a pamonha. Meus amigos, um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima sexta-feira. Tchau, tchau. Ô, bênção.